É o programa A Bíblia no meu dia a dia, essa palavra viva e eficaz que nos toca, que nos transforma. Quero convidar você a abrir o seu coração para o estudo bíblico de hoje, para que aquilo que Deus quer orientar e direcionar possa ser de uma forma muito intensa e compreensível para nós, que nos leve a dar passos muito concretos no nosso caminho de conversão, de salvação e de amadurecimento na fé, de crescimento espiritual. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico do Gênesis. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno para anotar. É importante essa dinâmica do anotar. Isso faz com que a gente fixe no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós estamos estudando, estamos sendo orientados pelo Senhor. Então anota o texto aí, Gênesis capítulo 46, versículos de 28 a 34. Gênesis 46, versículos de 28 a 34. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesém. Quando chegaram à terra de Gesém, José mandou atrelar seu carro e dirigiu-se a Gesém ao encontro do seu pai Israel. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: agora que vi teu rosto, posso morrer, pois ainda estás vivo. José disse aos irmãos e à família do pai: vou subir para informar ao faraó e lhe dizer: vieram meus irmãos com toda a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã. São pastores e têm rebanhos de ovelhas e bois, e vieram trazendo tudo consigo. Por isso, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual a vossa profissão, respondereis: nós, teus servos, somos proprietários de rebanhos, desde a infância até agora, como foram nossos pais. Assim podereis habitar na região de Gesém. Os egípcios, de fato, abominam todos os pastores de ovelhas. O reencontro do pai com o filho, do filho com o pai, daquele que para o pai estava morto. Gente, que coisa extraordinária ver esse encontro, essa grande libertação que acontece a partir da verdade. A verdade que Deus mesmo estabeleceu, enviando José à frente dos seus irmãos para o Egito, na sua infinita bondade, misericórdia e providência, para que ele fosse, sim, salvador dos seus irmãos. Como já disse em outros estudos que nós fizemos aqui do livro do Gênesis, José é a figura do Cristo, daquele que salva a humanidade. José ali é salvador dos seus irmãos, da sua parentela, mas ele figura o Cristo que vem salvar. E esse abraço de reconciliação é o abraço de Deus com a humanidade que estava escravizada, como José estava escravizado lá no Egito. É o abraço de Deus com aqueles que se abrem totalmente à sua bondade, à sua misericórdia e querem fazer um caminho de mudança, de transformação, de conversão. E que bênção é José para o seu pai, também para os seus irmãos e para todo o povo eleito de Deus, povo escolhido que está sendo formado, ali as 12 tribos de Israel, como depois nós vamos vê-las de uma forma muito clara e estabelecida. É muito importante nós percebermos isso, mas também vermos esse Deus que quer nos abraçar. Vamos lembrar que Jesus conta a parábola lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Esse meu filho estava morto e voltou a viver, não é? Esse meu filho estava escravo, e José estava escravo no Egito, voltou a viver. Os olhos de Jacó contemplam a face de José e ele celebra a vida. Deus celebra a nossa vida, Deus se alegra com a nossa vida e Deus quer que a nossa vida seja orientada para Ele, para a vontade dEle. E é exatamente isso que nós vamos percebendo. A vontade de Deus, ela se estabelece.
Mas existe um outro detalhe aqui, que é a prudência de José. E isso serve para os educadores, isso serve para os pais, isso serve para as mães, isso serve para os avós, que precisam orientar os seus filhos, os seus netos, aqueles que estão em algum encargo formativo, na direção certa, para que façam a coisa certa. José vai colocar sua família em Gessém, exatamente porque aquele território era um território fértil e muito propício para o cuidado do rebanho. O texto que nós estamos estudando, ele encerra-se dizendo que os egípcios abominavam os pastores de rebanho. Exatamente por conta de que eles ali cuidavam de animais que muitas vezes era cultuado lá no Egito. Mas José orienta os seus irmãos, quando vocês estiverem diante do faraó, vocês têm que se comportar dessa maneira e dizerem que desde criança vocês cuidam de rebanhos, são pastores, essa é a profissão de vocês. Por que ele está orientando a isso? Exatamente para que eles se estabeleçam lá em Gessém, não tenham problemas com os egípcios e muito menos com o faraó, porque o faraó também, como um egípcio, não vai querer bem pastores, não abominam os pastores. E a gente precisa entender exatamente isso. Os nossos valores precisam ser mantidos, ainda que nós estejamos num espaço pagão. Nós vivemos num mundo paganizado, nós vivemos relacionamentos sociais com pessoas que não professam fé, ou até criticam, ou praticam realidades imorais. E nós estamos no mundo e precisamos estar neste mundo sem ser do mundo, sem assumir o mundanismo e a ideia desse mundo. Então Jacó está, ou melhor, José está orientando os seus irmãos exatamente para isso. Nós vamos estar no Egito, mas nós não precisamos nos misturar com essa cultura, com essa realidade pagã, com essa forma de cultuar a deuses, a falsos deuses. Então a melhor maneira é de nós dizermos assim, nós somos pastores. E era verdade, né? Ele não estava mentindo. Nós somos pastores de rebanho e eles vão nos rejeitar e nós vamos manter a nossa cultura, a nossa religião, os nossos valores e nós não podemos negar os nossos valores, nós não podemos negar quem nós somos. Nós somos chamados a testemunhar quem nós somos nesse mundo de trevas, nesse mundo que jaz no poder do maligno. Isso é palavra de Jesus. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que manter, cultivar os valores. Nós não podemos targiversar com o mal, com o pecado. Minha gente, nós temos visto aí, eu vejo pela reação nas minhas redes sociais quando eu defendo a vida, por exemplo, desde a concepção até a sua morte natural. Quando eu me posiciono contra a interrupção de gravidez por assistolia, por exemplo, como estava em alta aqui no Brasil essa discussão, a gente vê pessoas católicas que dizem que são católicas, que comungam, que vão na missa defendendo aquilo que até o Conselho de Medicina Veterinária proibiu desde 2012 de ser usado nos animais quando eles têm que ser sacrificados. Tamanha gravidade é. E as pessoas, porque foi um estupro e um monstro. Pelo amor de Deus, isso demonstra que aqueles que deveriam ser luz e ser sal se misturaram com as trevas. E José está mostrando o contrário. Nós temos que manter os nossos valores, viver a nossa religião na sua autenticidade. Nós temos que vencer qualquer realidade de paganismo e não nos misturar com esse tipo de coisa. E para isso ele orienta, ele é prudente, ele direciona exatamente para proteger os seus irmãos, mas também para resguardar a fé no Deus de Israel, no Deus fiel, no Deus que os orientou, no Deus que os conduziu até ali e que os conduzirá na direção da terra prometida e da vontade dele que é estabelecida. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos na carne, mas nós não somos carnais. E ou nós guardamos os valores, ou nós guardamos aquilo que é mandamento, lei de Deus, aquilo que faz parte da nossa religião, ou nós estamos traindo o Senhor com as nossas escolhas erradas. A gente precisa escolher.
A quem você quer servir? A quem eu quero servir? Esses posicionamentos também demonstram a quem nós estamos servindo, se é a Deus ou ao mundo. Se é a palavra de Deus ou a palavra dos homens, as ideologias. Se é a palavra de Deus ou é a palavra dos influenciadores midiáticos que estão servindo a cultura da morte, como eu expliquei aqui. A quem você quer servir? A quem nós queremos servir, né? Qual é a mensagem de hoje? Eu preciso assumir o meu papel de cristão numa sociedade paganizada que nega a Deus, sua palavra e os seus ensinamentos. No mundo de trevas, sou chamado a ser luz. Preciso salgar esse mundo, preservando os valores do reino, testemunhando com a minha vida e as minhas escolhas que eu acredito em Deus e vivo a sua palavra. Não posso, em hipótese alguma, negar quem eu sou e aquele em quem depositei minha confiança. É exatamente isso. Diante do tema que eu tratei, até mesmo daquilo que eu mostrei, que muitos católicos estão vivendo no nosso tempo, nós temos que entender o seguinte: estão usando uma linguagem que tudo é política, não é não. Isso é cultura de morte, isso é paganismo, isso é abominável por nosso amado Deus. Então nós temos que escolher servi-lo e ser prudentes como José. Olha, para que nós mantenhamos a nossa fé, para que nós mantenhamos os nossos valores, os nossos costumes. Vocês vão para Gesem, falem para o faraó quem vocês são e está tudo resolvido. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque a sua palavra ilumina o nosso caminho e nos coloca diretamente em contato com aquela que é a sua santa vontade. A sua santa vontade é que nós, Senhor Deus, mantenhamos-nos firmes nos valores cristãos, obedecendo os seus mandamentos e seguindo as suas orientações. Para isso, é preciso que eu tenha prudência. Eu estou no mundo, mas eu não posso ser mundano. Eu vivo na carne, mas eu não posso ser carnal. Eu não posso, Senhor, em hipótese alguma, ficar com as palavras dos homens, com as ideias deste tempo, com as ideologias, negando a sua palavra. Isso desdiz quem eu sou. Se eu sou cristão, se eu sigo ao Senhor, a palavra que ordena a minha vida e as minhas escolhas é a palavra do Senhor. Então me ajuda hoje, como José ajudou os irmãos a entender quem eles eram e o que eles deveriam fazer, me ajuda hoje a firmar-me cada vez mais na sua palavra, nos seus mandamentos, na sua santa vontade. É isso que eu te peço, é isso que eu escolho e é assim que eu quero viver a minha vida daqui para frente, orientado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não se deixe manipular por aqueles que estão a serviço do mal. Talvez nem percebam ou estão tão cegos que não vejam que estão, mas estão servindo a uma cultura de morte e aquele que veio para matar, roubar e destruir, Jesus já disse quem é. É o ladrão, é o diabo. Então que nós tenhamos coragem de viver aquela que é a palavra de vida e palavra de vida eterna, que é a palavra do nosso Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.